Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Amém. Meus queridos irmãos, como eu disse no início, nós estamos adentrando um novo tempo litúrgico, não é? O Advento. E de maneira superficial, mas não menos importante, nós podemos dizer que é isso, não é? O Advento é uma preparação para o Natal, para esse evento histórico da encarnação do Verbo, não é? A nossa igreja, toda a sua liturgia, recai nesses dois pilares. Primeiramente, a Páscoa, e depois, não muito abaixo, nós podemos colocar o nascimento de nosso Senhor Jesus Cristo, não é? Esses dois eixos. Por isso, para esses dois momentos, nós temos preparação. Uma com o Advento e outra com a Quaresma, não é? Veja que não é somente isso, não é? O Advento também nos prepara para algo a mais. Advento é uma palavra que quer dizer aquele que há de vir, não é? Por isso, muitas músicas desse tempo falam do Maranatá, não é? Senhor, vem. Porque nós preparamos para um Senhor que é dono da história e que se faz presente. Talvez o primeiro ponto que nós deveríamos fixar nossa atenção seria isso, não é? A presença de Deus. Porque nós temos um Deus que, como diz São João em Apocalipse, é Alfa e Ômega, princípio e fim. E a sua presença acontece durante toda a história, não é? Deus que se faz presente. Desde antes da criação, Deus se fez presente. E Deus tem cuidado de nós, não é? Olha que, na plenitude dos tempos, esse mesmo Deus que usou de pessoas, que falou através dos profetas, que escolheu um povo, resolveu se encarnar. A palavra, o Verbo, Jesus Cristo, nasce no seio de Maria. Sua primeira vinda histórica, não é? De maneira plena, Jesus, Deus, o Verbo, se encarna, assume a nossa humanidade ao extremo da sua entrega total numa cruz por amor a cada um de nós. E nós celebramos também Jesus que vai vir ao nosso encontro numa segunda vinda na nossa passagem, não é? Na nossa morte. Nós temos que nos preparar também para isso. O Advento também é essa preparação, não é? Da nossa vida para o momento final da nossa história, de cada um de nós. Muitas vezes a gente não pensa sobre isso e nem gosta de pensar, não é? A morte para muitos de nós ainda é um tabu. Aquilo que a gente não quer pensar, aquilo que a gente quer deixar de lado. Mas é bom que a gente se prepare também até para esses momentos. Não é que agora eu vou vivenciar um luto antecipado, que eu vou sofrer por antecipação, mas eu vou buscar coisas que edificam a minha vida, para que no final da minha história eu esteja pronto para a minha passagem. E nós nos preparamos também, é muito unida essas duas preparações, não é? Para a segunda vinda de Jesus, que vai acontecer com a nossa morte, ou quando Jesus voltar e nós não sabemos quando isso vai acontecer, não é? Vai ser algo surpresa, que Jesus não quis nos revelar, ou a Ele não foi concedido por Deus Pai, esse momento, né? Também para a nossa própria salvação, para nós não sofrermos por antecipação, não é? Mas veja que nós nos preparamos para isso também, para a sua segunda vinda, porque, olha, é algo tão claro, mas muitas vezes a gente fala e não presta atenção, não é? Porque se eu perguntar para vocês aqui, eu tenho certeza que todo mundo vai dizer sim e levantar as mãos, não é? Vocês querem ir para o céu? Sim.
não é? Mas o que vocês estão fazendo para isso acontecer? Aí já fica, né, mais difícil, não é? Porque querer ir para o céu todo mundo quer, mas precisa de um sim da nossa vida, o mover da nossa vontade, porque o céu não é como uma passagem que você vai lá na CVC e parcela em 10 vezes, não é? E vai para onde você quiser, o seu destino, não tem lá, né, no embarque do avião, céu, né? Tem muitos lugares que às vezes é para o outro lado, né? Mas veja, é preciso de uma preparação da nossa parte. Por isso que a igreja nos dá isso, né? Esses momentos fortes de graça, para a gente começar a perceber isso e a buscar fazer esse movimento da nossa vida em prol desse bem que é supremo para nós, porque todos nós queremos ir para o céu. Mas de repente nós estamos preguiçosos, não é? Em mover a nossa vontade em direção a esse querer de Deus para a nossa vida. E aí nós começamos a perceber até a primeira leitura de hoje em Jeremias, não é? Há uma promessa que da casa de Davi nasceria aquele que traria justiça ao mundo, não é? O Senhor é nossa justiça. Veja que justiça na Bíblia é muito maior do que, muitas vezes, esse nosso senso da própria palavra, não é? Hoje, quando nós dizemos justiça, muitas vezes está ligado a uma espécie de vingança, não é? Se uma pessoa faz algo de errado, algo de mal comigo, eu quero que ela pague, não é? Por meio das leis, muita gente aí quer fazer leis até com a própria mão, não é? Não acontece muito? Acontece uma coisa, uma pessoa quer se vingar, quer ir atrás, né? Justiça na Bíblia, justiça para Deus é algo muito maior, não é? É uma questão de ser justo, de praticar o bem. E por muitas vezes o bem e as leis desse mundo não estão em firme acordo, não é? Até no tempo de Jesus, as leis daquele tempo, por muitas vezes, foram quebradas por Jesus, porque as leis, às vezes, né, iam contra a bondade de Deus, iam contra o próprio homem, não é? Como a lei do sábado, que muitas vezes, né, não ajudava a pessoa a crescer na fé, não ajudava a pessoa a ter um encontro com Deus. Por isso que Jesus vai dizer que o sábado foi feito para o homem e não o homem para o sábado. Olha, justiça então é esse ato de amor de uma pessoa justa, mas justa em que parâmetro? Justo no parâmetro de Deus, não é? Que une misericórdia e justiça em plena balança, em pleno consenso. Deus que nos ama e espera de nós essa resposta de amor. Isso é justiça. Isso é justiça, não é? Muitas vezes hoje a gente pode, só um exemplo, não é? Pensar, e muitas vezes as pessoas pensam, olha, isso aconteceu com aquela pessoa porque ela foi má. Então, bem feito para ela. Isso não é justiça, não é? Isso é vingança. Então, o que acontece? Se uma coisa acontece de ruim com a outra pessoa, a nossa disposição tem que ser de ajudá-la, mesmo que ela cometeu algo que por vezes foi leviano. Isso é justiça. Mas nosso olhar mundano, muitas vezes a gente quer a vingança. Coisa boa que aconteceu com ela, bem feito, não é? Bem feito. Hoje, a segunda leitura de hoje, nós temos um texto que São Paulo escreve à comunidade de Tessalônica, que não sei se vocês perceberam, mas São Paulo tece muitos elogios a essa comunidade, porque eles estão seguindo certinho os seus ensinamentos, e ele diz isso, não é?
Olha, vocês estão fazendo bem, vocês estão obedecendo a Deus conforme eu ensinei, não é? Vocês estão seguindo certinho. Mas ele ainda cobra mais dessa comunidade que está seguindo certinho. Ele vai dizer: olha, vocês ainda precisam de um progresso a mais, para ser melhor, para progredir, para melhorar. Olha, eles já eram justos, não é? Perante Deus, eram agradáveis a Deus, já eram justos. Mas Paulo ainda diz: olha, vocês podem melhorar. E sabe que por muitas vezes nós também na nossa vida, nós somos até justos, não é? Nós tentamos fazer as coisas de maneira certa, nós buscar as coisas de Deus, nós buscamos na nossa família ser esse testemunho que Deus quer para a nossa vida, para a humanidade, para a sociedade. Mas olha que por vezes a gente pode melhorar ainda, a gente pode buscar mais ainda, não é? Porque Deus tem muito mais a nos oferecer. Uma multidão de graças e de bênçãos. A gente também tem muito mais a oferecer das nossas capacidades, de tudo que Deus realiza em nós, ao outro. E por vezes nós não pensamos nisso, não é? Por vezes nós dizemos: tá bom, eu acho que já estou fazendo, o nosso inconsciente, não é? Eu acho que eu já estou fazendo bem, eu acho que eu já estou pronto. A gente não fala isso, não é? Mas lá a gente fala: mas eu já vou na igreja todo domingo, eu rezo meu terço, não é? Eu já dou meu dízimo certinho, eu já, né? Faço as coisas, já está bom. Você pode melhorar, você pode crescer, você pode buscar mais. Deus ainda tem mais para cada um de nós, e nós temos muito mais para oferecer ao outro daquilo que Deus nos dá, não é? O nosso olhar para o nosso irmão pode melhorar, a nossa presença no meio da sociedade pode melhorar, o bem que nós fazemos ao outro pode melhorar. Tudo em nós pode melhorar. Hoje Jesus, no Evangelho, vai dizer dos sinais, não é? E se vocês bem notaram, já faz desde o ano passado, não é? O ano litúrgico, nós temos essas leituras dos Evangelhos que trazem esses sinais do tempo que Jesus nunca revela quando vai ser. Mas são sinais que devem ser para nós como faróis. E existem muitos sinais que nós conseguimos identificar, não é? Jesus fala, no intermeio dessa leitura de hoje, tem um trecho que foi omitido da nossa liturgia, que é a parábola da figueira, não é? E Jesus vai dizer: olha, como vocês sabem identificar quando o broto da figueira nasce, começa a brotar, verdinho, já é sinal que a estação está mudando, que é verão. Então há sinais nessa nossa vida que nós conseguimos compreender e identificar como sinais do tempo, não é? Nós também devemos conseguir identificar muitos desses sinais na nossa vida para que a gente possa melhorar, para que a gente possa crescer, para que Jesus possa nascer em nós, não é? Para que a gente possa perceber a nossa vida e a nossa história em Jesus. Por muitas vezes nós ficamos aí ligados nesses sinais catastróficos, aí muitos desses profetas dos últimos tempos vão dizer: é o final do mundo, é o final da história, agora acabou mesmo. E esses dias, eu acho que eu já falei para vocês semana passada, mas eu achei interessante o jeito que a pessoa falou, não é? Nossa, diante de tantas desgraças, de tantas coisas que estão acontecendo, será que Jesus não voltou e eu fiquei? Ela falou desse jeito, né? Eu achei engraçado. Mas veja só, diante de todos esses sinais
do tempo, da história, Jesus dá um ponto positivo. Ele vai dizer, olha, muita gente vão ficar com tanto medo que vão desmaiar diante de toda essa tristeza desses sinais, não é? E se a gente olhar, a gente vai ver muitos sinais negativos durante toda a história e durante até o nosso tempo presente, não é? Guerras por aí, às vezes a gente até se desliga um pouquinho disso, mas no mundo, né, nós temos muitas guerras vigentes, matando crianças, idosos, famílias, tanta gente inocente. Nós temos ainda muito preconceito religioso, muitos cristãos sendo perseguidos e mortos, muitas crianças, famílias refugiadas, muitas catástrofes até naturais, matando tantas e tantas pessoas. Nós temos fome no mundo, em meio ainda a cada ano nós temos cada vez mais produção de grãos. Cada ano a produção de grãos bate recorde. Mas mesmo assim, várias partes do mundo, gente passando fome. Olha o tanto de desgraça nós temos, não é? Então, em meio a tudo isso, a tanta dor, olha, há um grande sofrer. Mas Jesus, mesmo diante disso, ele vai nos dizer que, olha, isso ainda é um sinal de libertação, de redenção. De redenção. Como é que isso pode ser um sinal de redenção? Porque é um sinal que nós temos que mudar a nossa vida, a nossa história, para tentar reverter, não é? Da maneira que a gente pode, no nosso alcance, essas realidades. Nós somos instrumentos de Cristo para mudar essas realidades. Às vezes eu não tenho esse alcance de ir lá na Ucrânia, lá na África, né? Lá na Ásia, onde acontecem esses intempéries, esses acontecimentos catastróficos, mas no meu alcance, às vezes na minha vizinhança, eu posso fazer a diferença. Eu também sou um sinal de redenção, não é? E aí, quando Jesus voltar, ou nós formos ao seu encontro, estaremos sim preparados, não é? Porque nós fizemos essa opção por Ele, por tudo aquilo que Ele nos ensinou, pelo seu legado. Sabe, o advento, então, não é somente uma preparação para a festa do Natal, para a celebração do Natal. O advento, então, é uma preparação da nossa vida para Jesus Cristo, que veio, que vem e que há de vir. Para Jesus Cristo, que veio, que vem e que há de vir. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.